Educação à distância, mudando realidades. Olá, estudante, seja bem-vindo a mais uma aula do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Thelma Fortes Medeiros, professora formadora da disciplina de didática. Seja muito bem-vindo. Vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de estatura mediana, cabelos até o ombro, na cor castanho escuro, estou usando óculos, estou usando um brinco, eu estou com um vestido rosa estampado com as estampas na cor azul. Estou usando um anel de pedrinha, um outro anel, uma meia aliança e uma pulseira. Também estou usando um sapato, uma sandália de saltinho. Eu estou no estúdio de gravação do campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás tem uma parede branca, com pontos que se interligam, com retas na cor cinza, e ao lado eu tenho uma frase escrita na cor verde, EAD Mudando Realidade. O meu sinal na comunidade surda é Thelma. Seja muito bem-vindo a essa aula. Nossa aula de hoje nós vamos discutir sobre os pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais da educação, da didática e da escola. Então, nós vamos entender pontualmente toda essa construção histórica que se deu a essa constituição da didática como nós temos hoje. Então, a disciplina que aborda especificamente o processo de ensinar e aprender, hoje nós vamos compreender todo o seu percurso, toda a sua caminhada. Claro que é uma pontinha, de todo esse referencial, porque foram alguns séculos para a constituição da didática que nós temos como hoje. Então, nessa aula, nós vamos compreender principalmente sobre esses pressupostos. Nós vamos partir, desse documento aqui, esse documento Ratio Studiorum. Então, era onde foi sistematizado, esse escrito pelos jesuítas. Então, durante o processo de expansão, e principalmente no Brasil, quando chegaram os jesuítas, foi a partir desse documento que eles iniciaram o processo de escolarização aqui no Brasil. E qual era o princípio deles? Então, eles tinham como uma principal regra a sistematização pedagógica, contendo mais de 400 regras. Então, eram regras voltadas justamente para o aspecto metodológico, o aspecto prático, o aspecto ação didática. Claro que a gente sabe que os jesuítas, eles utilizavam o processo de escolarização, de educação, a partir de um outro objetivo, que eles tinham um objetivo maior, que era evangelizar ou mesmo domesticar, como alguns teóricos falam, domesticar os nossos indígenas na perspectiva da cultura europeia. Então, há algumas fragilidades aí, mas esse documento, Ratio Studiorum, ele funcionou, utilizou-se por muito tempo em toda a Europa e tem a sua base fundamental na pedagogia tradicional, que a gente começou a estudar sobre ela. Então, o texto de estudo que a gente disponibilizou, que são as tendências pedagógicas na prática escolar, então, um texto que Libani organizou e trouxe para nós essa reflexão. Nessa reflexão, a gente vai compreender alguns elementos ali sutis que possivelmente vieram dessa herança do Ratio Studiorum, que foi amplamente divulgada no Brasil colonial. Durante as aulas de História da Educação, vocês com certeza se depararam com essas orientações do período jesuítico que a gente viveu na nossa educação, aí por volta de pouco mais de 200 anos, que a gente vivenciou. Desde eles chegaram aqui em 1549 e foram expulsos somente em 1700. Então, tiveram todo esse período para expandir, divulgar, avançar as fronteiras aí por todo o Brasil, com a escola, o processo de ensino deles era baseado na Ratio Studiorum. Ainda também podemos dizer que eles enfocavam principalmente em instrumentos e regra. Essas regras metodológicas, eles tinham como tudo
um estudo privado. Claro que para os filhos de uma classe dos comerciantes, da classe que tinha mais recursos, eles faziam um estudo individualizado, um estudo acompanhado, um estudo que fosse voltado para aquele atendimento individual. Claro que prescrito dentro dos postulados da pedagogia tradicional. A gente vai conhecer bastante hoje sobre essa pedagogia, porque é uma pedagogia que ainda é muito forte, ainda tem alguns resquícios dela em muitas práticas docentes. Então, é importante a gente observar que a base, né, iniciou-se por aí, por essa pedagogia tradicional, mas que hoje a gente tem outras perspectivas, né, de metodologias de ensino. Ainda podemos dizer que, nessa perspectiva do Ratio Studiorum, o mestre ele prescrevia um método de estudo, ou seja, a matéria e o horário, como ia fazer. As aulas eram ministradas de forma expositiva e a repetição visava o quê? Sempre o aluno repetir. Por quê? Porque eles tinham a aprendizagem baseada na decoreba. Então, decorava a aula, o professor de forma expositiva e o aluno tinha que decorar a sua aula. Então, qual era o principal desafio? Eles eram fazer esse processo de memorização do conteúdo. E aí esse processo de memorização é uma das características dessa pedagogia, porque o aluno só aprendia realmente quando ele tinha uma boa memória para memorizar, decorar e externalizar aquele conteúdo ensinado. E aí, a gente sabe que, a princípio, eles tinham também uma característica do ensino direcionado à elite. Vejam só essa imagem aqui, né? Então, a gente tem aqui uma turma de meninos, uma elite, claro que com certeza esse estudo era voltado prioritariamente para os meninos, e o objetivo dele voltava-se o quê? A formação do homem de forma universal e humanista. Humanista no sentido de entender os aspectos filosóficos da educação. Quem sou eu, onde eu estou, como que eu estou vivendo nesse mundo. Então, algumas questões dentro da perspectiva humanista eram abordadas aqui. A educação era apegada ao ensino enciclopédico e também era alienado à realidade do contexto social vigente, ou seja, o que vinha dentro do contexto da sociedade não era relevante para essa metodologia de ensino proposta pela Ratio Studiorum. Ainda assim, nós podemos dizer que não poderia pensar em uma prática pedagógica, muito menos em uma didática que se buscasse uma perspectiva da transformação na educação. Então, ou seja, a perspectiva de emancipar o sujeito, de formar o senso crítico, estava bem longe dessa pedagogia, né? Aí, em suas atividades pedagógicas, os jesuítas privilegiavam o quê? O exercício da memória, como eu falei anteriormente. E esse raciocínio, ele era baseado dentro do que o aluno aprendia, memorizava, deduzia, então era muito dedutivo, ele fazia sempre aquela dedução do algo que ele estava aprendendo, e ainda também a metodologia de ensino estava centrada aonde? Centrada no caráter meramente formal, ou seja, instrutivo. O aluno tinha que aprender aquela demanda, aquela ação específica de formação que era proposta para eles naquele momento. Então, nada que fosse além da sociedade, alguém que fosse complementar a interação, a participação social desse sujeito na sociedade. Aqui a gente pode dizer que os jesuítas, eles acabavam o quê? Promovendo uma formação dogmática do pensamento, ou seja, a partir daqueles dogmas repassados, aqueles dogmas extremamente dados como verdade absoluta, o aluno assimilava aquilo como sendo algo que ele era incontestável. E muito dos ensinamentos, né, vindo dos jesuítas, estava baseado aonde? Na fé. Então, tinha como pressupostos básicos a questão da religiosidade da fé. Então, isso era um fator muito predominante também nesse ensino. Então, assim, não se poderia pensar em uma prática pedagógica, muito menos numa didática que buscasse essa transformação por completo. Aqui, por volta de 1657, surge, né, João Amós Comênios. Então, Comênios, ele traz essa nova
perspectiva da didática, quando ele escreve a Didática Magna. Então, ele é considerado hoje o pai da didática, né? Então, ele disse que a didática é a arte de ensinar. E ele fundamenta-se o quê? Nessa didática por meio da instrução, da moral e da religião. Ou seja, ele não relegou o aspecto da religião. Por quê? Porque ainda a gente vinha de um contexto universal, vindo de uma Idade Média onde predominantemente os temas que foram abordados foram a questão da religião. Mas o Comênios, ele vinha de uma linha de protestantismo, né? Então, naquela vinda das contrarreformas, das reformas protestantes, e ele era não um católico, mas ele era de uma religião protestante, e ele tinha como princípio que a educação também ajuda a formar esse sujeito e a religião contribui. Então, sem dúvida, esse ensino, né, na aprendizagem fácil, de forma sólida, rápida e disciplinada. E por muito tempo a Didática Magna ela permaneceu sendo, né, um dos postulados da ação docente. Por muito tempo esse livro ele funcionou como uma cartilha realmente de ensino. Hoje esse livro está disponível, né, de forma online ainda nas plataformas e de forma física. Agora, após a expulsão dos jesuítas, lembra que eu falei que eles ficaram de 1549 até 1759, então esse período os jesuítas tiveram toda a sua ação dentro da educação no Brasil, no processo de evangelizar o indígena e domesticar, catequizar também, e o processo da educação ele foi muito utilizado como um chamariz para o fim maior, que era justamente a domesticação, tornar os indígenas mais dóceis para que se fizessem o que? As práticas de exploração, né? Sobretudo na época das drogas do sertão, que era o que tinha-se de maior objetivo no Brasil, nesse Brasil colônia, aí, nesse primeiro momento. Então, aqui em 1759, o Marquês de Pombal, ele expulsa os jesuítas e inaugura um novo período da história e junto com ele vem as novas metodologias. Aí passa-se a história, né, chama a Era Pombalina. Então, a Era da Educação, onde Marquês de Pombal trouxe toda essa nova metodologia e aí ele importou aí as metodologias, né, vindo da coroa portuguesa, então vindo lá da Europa, como que isso era trabalhado, e aí começou-se a fundar, pensar nas universidades, começou a pensar aí nos cursos de formação, no próprio processo de escolarização dos filhos, das pessoas que vinham, né, que vieram de Portugal para ajudar a coroa portuguesa, né, no Brasil. E aí o ensino, mas na verdade a essência não mudou muita coisa, a essência ficou nos alicerces da pedagogia tradicional. Então a gente sabe que nesse modelo agrário exportador que a gente sempre viveu aí, e parece que quer retomar de novo nessa discussão, na época do Brasil colônia a gente era eminentemente agrário exportador. Ou seja, a gente passa a mudar para uma perspectiva urbano, comercial e também ainda exportador. As pequenas cidades começam a se formar, né, em Recife, Salvador, Maranhão, Rio de Janeiro. Então, assim, algumas pequenas cidades elas vão formando os pequenos vilarejos e povoados. E junto com eles as famílias, as crianças que precisam de escola. E aí era preciso sim pensar um formato de instrução, um formato de ensino, não mais para os indígenas, mas para os filhos desses pequenos grupos que estavam se formando vilarejos, né, ao longo, né, das colônias, das cidades que estavam se formando no Brasil, nesse meados aí de 1800, começo de 1900. Então a gente passou por toda essa característica. Porém aqui é interessante a gente frisar que a pedagogia tradicional ela tem uma característica importante, como você vê aí no slide. Nessa característica importante, nós devemos conceber que ele é um ensino enciclopédico, desde vindo lá dos jesuítas até considerar a questão dos
da didática magna de Comênio, então ele acaba sendo, o que é um ensino enciclopédico? É um ensino em que o aluno tem que aprender, memorizar todo o conteúdo produzido pela humanidade. Então isso quando a gente pensa em enciclopédia, a gente pensa nisso, né? Aquele acúmulo de conteúdos, aquele acúmulo de informações que são posta organizada no livro. Então, quando o ensino enciclopédico, ele traz essa característica. Outra característica da pedagogia tradicional, não leva em consideração o quê? O contexto em que o aluno está inserido. Por quê? Porque os meios sociais, a questão social, não faz parte da discussão da escola. Outra característica é que o professor ele é o centro do processo de aprendizagem. Ou seja, a aprendizagem toda rola em torno ronda em torno desse professor. A relação pedagógica, ela sempre vai ser hierarquizada de cima para baixo. E ela é verticalizada quando o professor ele tem que passar para o aluno de cima para baixo, aquela perspectiva mesmo da hierarquia. Eu mando na sala e vocês têm que obedecer. E aí a pedagogia tradicional, ela afirma muito essa centralidade no professor, que é a autoridade máxima da sala de aula, né? Ainda outro aspecto é que o aluno ele é educado para seguir atentamente a exposição do professor e é concebido como um receptor passivo. Então, aqui nessa característica principal da pedagogia tradicional, é que o professor, ele transmite o ensino e o aluno recebe. Ou seja, é bem dentro da perspectiva da pedagogia tradicional, conforme Paulo Freire nos apresenta, uma educação bancária. E essa educação bancária, onde o professor transmite o ensino e o aluno recebe, né? Como no banco mesmo, a gente vai lá e deposita o conteúdo, o conhecimento na cabeça dos alunos para que eles possam aprender aquele conteúdo de forma baseado na memorização. Bem, mas agora a gente vai passar um pouquinho desse período do Brasil colônia, porque se você tiver mais curiosidade, tiver mais dúvidas, volta lá na aula de História da Educação, pesquisa um pouco sobre a história da educação no Brasil, sobre essa perspectiva, você vai conhecer um pouco mais sobre os elementos da didática nesse período. Porque agora a gente vai dar um salto e vai para esse período da República, né? Já ali no final do século XVIII, início XIX, a gente já começa a pensar aí nesse Brasil República, de como a gente vai discutir. Então, assim, nesse período da República, a gente sabe que em 1934 houve a inclusão da disciplina didática como uma disciplina de formação de professores. Ou seja, começou a entender que a didática era um elemento essencial para as discussões, sobretudo na formação de professores. Nesse período de 1930 a 1945, né, um período aí que a gente sabe que a gente vivenciou um pós-guerra, uma crise econômica da recessão de 1929, muito grande, que abalou o mundo todo. Tudo isso trouxe ainda, né, a crise cafeeira, né, após esse declínio, essa depressão, como é chamada, depressão econômica que o mundo vivenciou. A gente sabe que isso trouxe algumas mudanças, profundas mudanças para o contexto social, sobretudo o contexto escolar. Então, nas outras aulas, a gente falou que a relação da didática do ensino ele tem uma aproximação muito forte com o contexto sociopolítico, econômico e social que o país vive. Então, tudo isso afetou, de certa forma, a nossa forma e concepção de ensino. Nesse período, né, aí por volta de 45, já também no período de guerra, já saindo da Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que houve um processo de reconstrução. Então, muitos tratados, muitos documentos, muitas organizações foram dadas e iniciadas a partir desse momento, né, de reconstrução e de repensar sobre esse sujeito, quem é esse sujeito, quem é essa pessoa inserida nessa sociedade. Então foi um momento de muita reflexão e, consequentemente, a didática como um ramo da pedagogia, né? A didática é um ramo que estuda toda essa perspectiva
do processo de ensinar e aprender também sofreu alterações. E aí, nesse momento de pensar o novo, trouxe espaço para as inovações, para as novas metodologias, para as novas propostas de ensino. E aí foi o que a gente conseguiu ter. Nessa era aí, nessa leva, a gente tem a escola nova. O movimento escola novista, ele se deu, né, já John Dewey fazendo esses estudos, né, nos Estados Unidos, e em 1932 a gente lançado o Manifesto Pioneiro da Escola Nova. Ou seja, a gente tem algumas contribuições significativas, e delas eu vou citar um nome aqui, que é o Anísio Teixeira. Ele foi um político, educador, ele teve em grandes frentes, né, da educação do Brasil, na história da educação do Brasil, e ele passou um período estudando nos Estados Unidos, e lá ele conheceu John Dewey e ficou encantado com a proposta da escola nova. Nesse retorno dele ao Brasil, ele traz essa proposta. E aqui as bases fundamentais, por exemplo, de uma educação integral, uma educação de formação integral para o aluno, tem a contribuição de Anísio Teixeira. Ele e alguns outros teóricos da educação, estudiosos, eles propuseram aí, em 1932 o Manifesto dos Pioneiros, um documento que está disponível ainda nas redes, aí na rede social, no domínio público, que é um site muito bem usado, e que eles pensavam numa escola pública, universal, gratuita, laica, de qualidade. Eles pensavam todos esses preceitos para essa escola. E aí vocês vejam só, 1932, e a gente tem hoje já 2023, então hoje a gente ainda tem essa demanda dessa escola pública gratuita, né, universal, ampla, que atenda todas as crianças conforme o pressuposto básico que está lá na Constituição Federal. Dever do Estado, né, a garantia do Estado e a obrigação também da família em buscar essa escola. Mas que não só pense no acesso para as crianças, mas que pensem também nesse acesso, a permanência, o êxito, o sucesso dele em todo o seu processo de escolarização. E essa escola nova, gente, ela é interessante, por quê? Porque pensava-se não mais naquela pedagogia onde o aluno tinha que reproduzir, mas assim o aluno tinha que criar. E aí, né, logo no início, nessa parte pedagógica, nos cursos de formação foram realizados nos institutos de educação. Ou seja, uma forma de ampliar o quê? A formação dos professores. E aí, a didática aqui, hoje, ela é concebida nos cursos de licenciatura especificamente. E aí, nesse período da Escola Nova, em 1941, foram introduzidas alterações que fizeram a didática um curso independente. Ou seja, era como se o aluno fazia o curso de matemática, quando fala aqui, ó, a regra, o esquema 3+1. Ou seja, ele fazia 3 anos de, vamos supor, o curso de matemática e fazia só mais um de didática para ser um professor. Então, a gente ainda tem muitos professores que faziam esse esquema 3+1, ou seja, para ele se formar um professor especificamente. Fazia o curso de pedagogia, fazia o curso de letras, de geografia, de ciências biológicas, 3+1. Então, esse período era como era entendido o processo de formação. Hoje, a gente, né, com o passar das décadas, aí a gente tem uma didática voltada para um ensino que ele pense na sua integralidade, o aluno está recebendo essa formação pedagógica, didática e compreendendo todos os seus princípios ao longo da sua formação, ao longo dos 4 anos. Aí, a gente sabe que a didática teve sua origem como disciplina aonde? Lá nos cursos de formação de nível superior. E ela está vinculada, né, ela estava à organização de uma faculdade de filosofia, ciências, letras, de Universidade de São Paulo. Ou seja, nós sabemos que a USP, ela ofertou, em 1934, iniciou esse processo de
formação de professores. Agora, no período de 1945 a 1960, a gente sabe que em 46 esse esquema explicado anteriormente de 3+1, ele foi extinto. Ou seja, porque a didática perdeu esses qualificativos, né, de forma geral e especial. Ou seja, passa-se a introduzir sobre uma outra perspectiva o estágio supervisionado. E aí aqui nesse estágio, e aí por isso que a gente está estudando todo esse percurso histórico, né, da didática. E aí ela passa a entrar no estágio supervisionado como uma forma de capacitar o futuro professor na prática educativa. Então, nesse momento, o ensino da didática inspirado no liberalismo e no pragmatismo, as tendências, né, da época, e acentuou-se principalmente a predominância dos processos metodológicos em detrimento da própria aquisição de conteúdo, dos conhecimentos. Ou seja, a gente percebe que começou a pensar muito mais como fazer esse aluno aprender do que como adquirir todo esse conhecimento teórico durante o processo aí de formação do professor. E aí, nesse período entra um aspecto renovador tecnicista da didática, na esteira desse movimento escolanovista, ou seja, é aqui que a formação tecnicista, conforme o texto das tendências pedagógicas nos indicam, que começa a crescer e ganhar força, dizendo que a gente precisava formar o quê? Um movimento tecnicista para formar mão de obras para a sociedade. Ainda no período pós-64, um período a partir do golpe civil-militar, a gente tem totalmente desvinculada a teoria da prática. E aí nós temos a instauração da didática tecnicista. Ou seja, nessa perspectiva, o professor ele é um executor de objetos instrucionais, de estratégias de ensino e de avaliação. Ou seja, o que é esse professor ser um executor de objetivos instrucionais? Os objetivos eles estão para serem alcançados e o professor tinha aquela meta a ser alcançada conforme seu aluno. A tendência tecnicista ela está na esteira da tendência liberal. Então, ela ainda tem uma característica onde deve-se pensar a formação desse aluno somente para a mão de obra, para o mercado de trabalho. E isso fazia com que o professor perseguisse esse objetivo de formar e capacitar esse aluno somente para atuar. E não na perspectiva do emancipar, do fazer o aluno ter sua criticidade, ter conhecimento para ele ampliar a sua atuação enquanto sujeito, né? E aí a didática passa a ser questionada e os movimentos em torno da sua revisão apontam a busca para novos rumos. Ou seja, essa perspectiva tecnicista aqui, que funcionou um bom tempo, ela começou a ser questionada quando houve a abertura, né, nos aspectos da dimensão política, técnica e humana dessa prática pedagógica. Então, na década de 80, a gente tem um momento de reabertura das discussões democráticas. E aí essa pedagogia tecnicista passa a ser questionada. Ou seja, essa mútua implicação não se dá automática e espontaneamente, é necessário que seja conscientemente trabalhada. E é nessa perspectiva de que tudo que vai ser trabalhado conscientemente aos alunos, uma didática que oportunizasse ao professor refletir sobre a sua prática, é o que era pensada para o momento. E aí a didática assume a multidimensionalidade, né? Você dizer, nossa, a didática assume tantas dimensões no processo de ensino e aprendizagem. E coloca-se a articulação das 3 dimensões. E aí a gente não pensa mais só na formação técnica, não só na formação humana ou política, mas sim nas articulações dessas 3 dimensões para que a gente possa construir um ensino significativo, um aluno que chegue realmente até as crianças, até os nossos alunos. Na década de 90 e os anos 2000, a didática continuou evoluindo. Então, ela foi evoluindo, foi se adaptando às mudanças e as teorias educacionais trouxeram muitas contribuições, assim como as tecnologias, né, que são emergentes, que todo dia surgem novas
tecnologias e as próprias demandas sociais fez com que essa didática buscasse, essa ciência buscasse a sua própria evolução. Hoje, o enfoque ele é voltado para quê? Na aprendizagem centrada no aluno e não mais no professor. As tecnologias educacionais vêm como um suporte, um apoio para ampliar o processo de ensino-aprendizagem, tornar efetivo. As abordagens construtivistas e socio-interacionistas entram com muita força a partir dos anos 2000, e a ênfase na formação de professores, avaliação formativa e inclusiva, e a globalização e a diversidade passa a ser temas importantes, enfoques a serem debatidos e discutidos na didática como uma ciência. A didática, então, ela assume todos esse enfoque hoje para a gente pensar em como nós devemos organizar o nosso processo de ensino-aprendizagem, como a gente deve dinamizar uma sala de aula que tenha todas essas características aqui, a diversidade, que concentre uma avaliação inclusiva, que concentre um aluno que tem seus transtornos. Então, todo o enfoque ainda segue nessa perspectiva de ir ampliando a didática nesse sentido. Nossas referências para essa nossa aula está no texto da Vânia, que está no livro de didática, e o livro de didática de José Carlos Libani. Como frase final, para a gente poder refletir sobre essa nossa aula, eu deixo a seguinte mensagem de Libani: que a didática assegura o fazer pedagógico na sua dimensão político, social e técnica, e é por si só uma disciplina eminentemente pedagógica, ou seja, por mais que a didática trabalhe os aspectos teóricos, ela sempre vai ser uma disciplina de fim pedagógico, onde você possa compreender a essência do seu objetivo maior, que é construir possibilidades de ensinar e aprender mais significativos para os alunos. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.